E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo sobre a situação do Ocidente e do mundo. A instituição mais atacada no Ocidente e no mundo. Se as pessoas pararem para pensar um pouco, verão que tudo que foi feito nos últimos anos tem o objetivo claro de destruir a única instituição capaz de colocar o globalismo no chão. No Oriente, essa instituição tem vencido repetidas vezes o globalismo. Pois lá no Oriente, lá na maioria dos países, essa instituição ela não é ignorada. É tida como sagrada, pois são instruções claras do Criador. E mesmo os países que não têm esse viés voltado à obediência do Criador, eles, por uma questão de inteligência, eles já descobriram que manter essa instituição intacta é o segredo para se ter um país forte. No Ocidente, infelizmente, essas instruções são vistas como retrógradas, como gente atrasada, gente ignorante. Apesar que eu duvido muito e até comparo certas inteligências que tem por aí. Então essas instruções dadas pelo Criador foram instruções que foram deturpadas pouco a pouco. Lá está escrito como deve ser, mas as pessoas, não, que é isso é muito atrasado, vamos deixar isso para lá, vamos abandonar. E assim, os países do Ocidente estão cada vez menores, não em tamanho, mas em inteligência, por exemplo. Eu vi um dado muito triste essa semana que pela primeira vez, durante muito tempo, os filhos estão sendo mais burros que os pais. E isso é uma coisa preocupante. Muito preocupante. Agora, por que isso aconteceu? Por causa da degradação. São fatos, não dá para ignorar a realidade. A realidade, ela se impõe. Então, quanto mais essa instituição é atacada, mais vemos o Ocidente se esfacelar. Não adianta você pegar a bandeirinha de outro país e ficar sacudindo, achando que é o ídolo e tal, e acontece não, meu povo. Inclusive, o próprio inimigo desse país está dentro de suas próprias fronteiras, assim como o Brasil, se pararmos para pensar, os nossos inimigos estão dentro das fronteiras, facilitando para inimigos externos. Se analisarmos um pouco, nós vamos analisar que as grandes potências ocidentais têm perdido a força e o Brasil tem que decidir para onde vai. Tem que decidir como é que vai ser. Se vai continuar cometendo erros como idolatria, se vai continuar puxando o saco de quem quer o mal do Brasil, isso vai ter que ser decidido. Agora, quanto mais um país e um povo se afasta do Criador, com certeza vem a punição. E a punição tem que arrepender muito, tem que se humilhar muito, tem que reconhecer quem é único e digno de adoração e muito para ser perdoado. Inclusive, se vocês pararem para pensar, a arrogância é tão grande, especialmente dos países ocidentais, com exceção, é claro, de algumas regiões, de algumas federações, para ser mais preciso, que de fato, tem certas federações que têm juízo, que sabem o que é bom e o que não é. Outras estão se destruindo e levando quem conseguirem junto para o buraco. Eu chamo de inteligência cega. É a pessoa estar no caminho errado, escrava de vícios, totalmente limitada intelectualmente e moralmente, e aí vem a questão da arrogância. Ainda se acha a última bolacha do pacote, não sabendo que a última bolacha do pacote é a pior, porque é toda quebrada. Algumas chegam a ser pó. Aí vem uma outra famosa frase: a arrogância precede
a ruína. A arrogância precede a ruína. Vamos entender como tudo isso começou, como todo esse problema começou mundo afora e como está afetando o Brasil. Tudo isso começou quando veio a desobediência ao Eterno, a desobediência ao Criador. Observem que as pessoas, elas começam a desobedecer, começa a vir aquela relativização moral, aí pode aquilo, não pode aquilo, não, mas é fulano não pode. Todo mundo tem sempre aquele corrupto, todo mundo entre aspas, eu não tenho porque eu detesto todos corruptos igualmente. A maioria das pessoas tem os corruptos de estimação, aí tem aquela pessoa que você não quer punir porque é uma pessoa que lhe é querida por algum motivo. E aí depois disso você vê a falta de disciplina, você vê a relativização moral tomar cada vez mais espaço, aí vem a falta de disciplina e com isso vem a burrice. Daí que veio aquele dado triste. Hoje, vários filhos são mais burros que os pais. E isso é complicado, porque esses burros de hoje serão exatamente os pais de amanhã. E os pais de hoje serão os avós que terão que ser apoiados por esses pais. Isso significa uma sociedade fraca, uma sociedade demente, uma sociedade pronta para ser dominada ou destruída. E é por isso que os ataques à maior instituição permanecem firmes e fortes. Porque quem tem interesse de controlar, quem tem interesse em ter o domínio sobre a colônia, sabe exatamente o que está fazendo. Aí vem o que eu chamo de ataques às famílias. Não se confundam quando eu falo família, vocês quererem olhar para essas famílias ocidentais. Não. A maioria não é a maioria, mas boa parte das famílias ocidentais não são exemplo nenhum. São exemplos do que não deve ser feito. Porque muitas estão totalmente erradas. Quando eu falo de família com F maiúsculo, eu me refiro respectivamente ao patriarcado, que é inclusive o que mantém o Oriente firme, forte, que não tem essas conversas fiadas que chegam aqui e acabam enfraquecendo a tudo e a todos. O Oriente ele é a prova viva em vários países, se vocês quiserem estudar e analisar, que o patriarcado ele funciona por milênios. Está firme até os dias de hoje e graças a conservar as instruções do Criador, os globalistas sempre se dão mal lá. Por mais que tentam fazer guerra, por mais que tentam subjugar o povo, o patriarcado permanece firme. Então, mesmo quando aparece os globalistas com as suas boas intenções, eles são rechaçados. Observem que no Ocidente, especialmente no Brasil, fazendão, o que eu falo com muita tristeza por ser patriota, infelizmente o Brasil é um fazendão, devia há muito tempo, além de ser fazendão, já está industrializado, já está comercializando, nós poderíamos ser uma China. Nós poderíamos hoje ser uma potência de verdade. Aí as pessoas falam, o Brasil é uma potência. Capenga. Potência é, mas está muito abaixo de onde deveria estar. Então, eles simplesmente atacam as famílias. Eles vêm todos com aquela boa intenção e tal, e vem e ataca a família. Vem e começa a querer sequestrar a mentalidade do seu filho. Vem e começa a colocar ideias erradas na cabeça de sua esposa, na cabeça de suas filhas. E aí isso causa enfraquecimento sistemático, o que facilita controlar a colônia. Já no Oriente nada disso é admitido. Tem coisas no Oriente que é terminantemente proibido. E sinceramente, quanto mais eu estudo, mais eu dou razão a eles. Quanto mais eu pego aqui, tanto o pessoal que segue as leis do Criador lá,
como os que não seguem, mas seguem as tradições familiares, família tal, e segue as tradições, eles conseguem manter o país intacto, forte e pronto para fazer o que precisa ser feito. No Brasil, está precisando parar de importar pautas globalistas imundas. O Brasil precisa aprender o que realmente tem valor. Volto a dizer, no Oriente nada disso é permitido. Tem coisas lá que são proibidas. A instituição família é protegida. Pois no final das contas, é isso que mantém a sociedade sadia e equilibrada. Vocês estão falando, mas você está falando só do Oriente. Então tá bom, vamos falar então dos estados conservadores, as federações americanas. São muito melhores do que as ditas democratas. Infinitamente. Por que será? Simples. Pesquisa um pouquinho que vocês vão encontrar. Observem. É importante observar como o Estado, por ordens dos globalistas, sempre com aparente manto de bondosos, de pessoas evoluídas, tentam se apossar das crianças. Tentam separar homens e mulheres. No Ocidente não é raro o certo virar errado e o errado se tornar certo. No Ocidente não é raro o certo virar errado e o errado se tornar certo. Assim como era em Sodoma e Gomorra. Quando eu falo Sodoma e Gomorra, não levem só para a questão sexual, mas vocês devem também analisar por esse ângulo. Mas sim pelas leis corruptas, travestidas de justiça que haviam lá. Onde as pessoas faziam o que era errado, mas vinha simplesmente uma postura de alguém que tinha título, um juiz, ou seja lá o que for, um rei, tanto faz, e dizia que aquilo era certo. Enquanto o que era certo, como caridade, por exemplo, era visto como um crime horroroso, passível de ser punido por morte. Então, meu povo, prestem atenção. Várias forças externas querem o controle do Brasil, querem o controle sobre sua família. E para isso acontecer, primeira coisa é colocar ideologias imundas, erradas, na cabeça das mulheres, na cabeça das crianças. O homem, por natureza, ele tende a não abraçar muito essas coisas. Ele pode sofrer influência. Mas daqui a pouco, quando começa a sentir que está perdendo território, que está sendo feito de idiota, a maioria reage. Então é algo que vocês precisam pensar, refletir e não ignorar. Pensem e façam o que é necessário. Eu sou Stanley Colombo. Que o Deus de Abraão te abençoe.